Oi, sétimo. Vamos lá continuar nossa matéria? Nós vimos na aula passada, começamos a ver as aves, né? E nós vamos falar hoje sobre algumas adaptações das aves que não foram faladas na última aula. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas aves, turma, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, mantêm as aves em gaiolas e compram aves devido ao canto. Essa adaptação, dizemos que as aves vocalizam, elas emitem sons, e esses sons, às vezes, são melodias. E muitas pessoas alimentam o tráfico de animais, o tráfico das aves, porque elas querem apreciar esse canto, né? Só que esse canto, gente, não é para nós. As aves não cantam para nós. O canto para elas é uma comunicação que ela estabelece com outros da mesma espécie. Esse canto, ele serve para a mãe se comunicar com o filho na floresta, para a mãe encontrar o filhote. O canto serve para acasalamento. A ave que cantar mais bonito, né, fica com a fêmea. O canto serve para avisar outras aves que chegou um predador. Então, as aves cantam. O canto, ele acontece porque as aves possuem um órgão de canto chamado de siringe. Siringe. Essa siringe, turma, ela se localiza na traqueia das aves. Aqui na sua página 39, na figura 40, ó, vamos ver aqui, ó. Tenho aqui um esquema de uma ave, certo? Aqui eu tenho um zoom, uma ampliação. Essa parte vermelha oca é a traqueia. E essa estrutura aqui, ó, que eu tô circulando é a siringe. É o órgão de canto. Esse é o órgão responsável pelas aves emitirem sons. E, infelizmente, devido a esse som, que às vezes é muito bonito para nós, elas são capturadas e privadas da liberdade. São colocadas em gaiolas minúsculas, alimentadas com alimentos que elas jamais comeriam se estivessem na natureza, e morrem mais cedo, vivem infelizes. Não prendam aves em gaiolas, tá, gente? Não prendam. Os animais têm todo o direito à liberdade, assim como nós temos. Aliás, se na sua casa tiver gaiola, abre, deixa o animal ir embora. Ah, Cris, mas ele vai morrer. Quem te garante que ele vai morrer, né? Deixa o animal ser feliz. Voltando então, gente, esse órgão de canto, ele fica na traqueia e ele é exclusivo das aves. A siringe só existe nas aves, certo? É muito lindo ver as aves cantando. Há uma ave na floresta amazônica chamada uirapuru. Vou anotar aqui para vocês darem um Google aí, tá? O nome da ave da Amazônia é uirapuru. Gente, essa ave é um passarinho pequenininho e diz a lenda que quando o uirapuru canta, a floresta inteira se cala para ouvi-lo, porque ele tem um canto tão bonito, gente, sério. Coloquem no Google para vocês, no YouTube, para vocês verem o canto do uirapuru. Parece uma flauta. É um som muito bonito mesmo, limpo. Eu fico assim, escuto admiradamente, né? E temos também os papagaios que repetem o que a gente fala, né? Eles são repetidores, certo? Outra adaptação importantíssima das aves é o bico, né? O bico já foi falado, ele surgiu nos répteis, né? As tartarugas, os répteis quelônios, já tinham bicos. Então, as aves não têm dentes, né, turma? Porque quem tem bico não tem dente. Algum passarinho já sorriu para você e você viu os dentes dele? Não, galinha não tem dente, né? Siriema não tem dente, pinguim não tem dente, eles têm bico. E esse bico, ele diz muito do que a ave se alimenta. Eu consigo saber o que a ave come observando o bico dela. E isso é muito legal, quer ver? Aqui, ó, na página 39, lá embaixo, eu tenho a figura 41, que é essa aqui, olha.
Olhem a diversidade de bicos. Turma, o tucano, por exemplo, aquele bico maravilhoso, né? O tucano come frutos. É um bico que consegue aí segurar e partir alguns frutos. Agora, observe esse aqui, olha. Olha como ele tem o bico longo. Ele se alimenta de insetos. Provavelmente, ele insere esse bico, que é comprido, no interior dos troncos e puxa o inseto lá de dentro. Ah, é mesmo, aqui é o interior dos troncos. Esse aqui, ó, o pelicano, né, ele tem esse bico com uma bolsa aqui embaixo. Essa bolsa é para ele armazenar peixe, né? Uma ave marinha que vai pescando e vai guardando os peixes aqui dentro. Vamos ver um outro diferente. Aqui, ó. Esse aqui, esse passarinho aqui, olha como o bico dele tem uma aparência de forte. Para ele conseguir segurar semente. Algumas sementes são muito duras, por exemplo, né? Esse aqui, olha como o bico é muito curvado para baixo. Esses aqui, com os bicos muito longos, eles enfiam esses bicos, ó, no solo, no lodo, para caçar no meio daquele lodo. Então, o bico, ele me fala muito do que o animal se alimenta. O beija-flor, por exemplo. O beija-flor é uma ave que tem o bico muito longo, porque ele insere esse bico dentro das flores para lamber o néctar. O bico do beija-flor, deixa eu ver, é bem semelhante a esse aqui, ó. Então, esse bico longo também é para enfiar lá dentro da flor e pegar o néctar. Esse aqui também tem o bico bem forte, ó. Ele quebra grãos, sementes muito duras, né? Então, turma, a forma do bico me fala do que o animal se alimenta. Isso é muito, mas muito interessante. Isso é a evolução do bico, né? Mas vamos adiante. Quanto à reprodução. Turma, as aves, elas têm fecundação interna. Isso quer dizer que o macho, ele gruda na fêmea e transfere para ela os espermatozoides. Então, os espermatozoides encontram com o óvulo dentro da fêmea. Se é dentro do corpo da fêmea, se é lá dentro, eu falo que é fecundação interna. Os répteis já tinham fecundação interna e as aves herdaram isso deles. As aves também botam os ovos, assim como os répteis. Então, répteis e aves são animais ovíparos, são ovíparas as aves. Ou seja, elas botam ovos. E dentro do ovo se desenvolve o filhote. Além disso, as aves têm um comportamento chamado de choco, que é o ato de chocar os ovos. O choco é um período de incubação. O que acontece no choco? Durante o choco, turma, a ave senta em cima dos ovos e o calor do corpo da ave passa para o filhote, que está lá dentro do ovo. E esse calor faz com que o filhote se desenvolva muito saudável lá dentro do ovo. O filhote precisa do calor para conseguir se desenvolver, fazer os órgãos direitinho. Às vezes, a fêmea reveza com o macho, às vezes é a fêmea que choca, às vezes é só o macho, então depende da espécie. Mas eles têm que mandar calor para esses ovos, senão os ovos não se desenvolvem em filhotes. Cris, por que o ovo que eu como da galinha não tem filhote? Porque não houve fecundação, tá, turma? Se o galo tiver fecundado a galinha e você quebrar o ovo, você vai ver que tem um embriãozinho lá dentro. Agora, os ovos que nós comemos têm a gema e a clara. Não tem embrião, é sinal que não tem fecundação, por isso que não tem pintinho dentro, tá? Então, se na sua casa tiver só galinhas e elas botarem, nunca vai ter pintinho dentro do ovo. Mas se tiver um galo no meio, pode ser que você vai quebrar um ovo lá e vai ter um pintinho dentro do ovo, tá? As aves, elas também constroem ninhos. E esse ninho, gente, é para proteger, para abrigar o filhote enquanto ele tá ali indefeso, em crescimento. Esse ninho, ele pode ser feito em cima das árvores,
lá nos galhos ou dentro dos troncos. Esse ninho pode ser feito no solo. Pinguim faz ninhos no solo. Ah, quem mais que faz ninho no solo? A seriema, não tenho certeza se faz ninho no solo, tá? E a casa do João de Barro, turma, é um ninho muito sofisticado, muito arquitetado, né? O João de Barro, ele é um pedreiro de mão cheia. Então, na verdade, o que é a casa do João de Barro? É o ninho dele, gente, é um ninho de barro. O ninho ele pode ser feito com penas, com gravetos, com lixo, infelizmente, né? E o João de Barro faz uma casa de alvenaria. Muito legal, né, turma? Muito legal. Bom, com relação à digestão, né? As aves, elas apresentam duas estruturas que eu coloquei aqui entre aspas curiosas, né? Que são o papo e a moela. Já ouviram falar? Papo e moela? Já viram papo de galinha? Tem uma galinha na roça que chama galinha no pescoço pelado. Ela não tem pena no pescoço, aí por isso pescoço pelado. Aí você enxerga o papo dela direitinho. Quando ela come demais, aquele papo fica cheio de coisa. Parece que vai estourar, né? E a moela? Já comeram moela? Gente, é uma delícia. Nossa, moela com pão, maravilhosamente gostoso. Vamos ver o que são essas duas estruturas, tá? O papo, turma, ele é uma estrutura que é uma dilatação do esôfago. É uma parte do sistema digestório que tem função de guardar, de armazenar e de amolecer o alimento. Como assim armazenar? A galinha pode comer o alimento todo de uma vez, que ele fica guardadinho dentro dela lá no papo. E como o papo está dentro do corpo dela, lá é úmido, então esse papo também amolece o alimento e facilita a digestão que vai acontecer lá no estômago. E, turma, uma observação aqui, ó, o alimento regurgitado da mãe para o filhote, ele fica armazenado no papo. Como assim, Cris? Você já viu que a passarinha ou o passarinho, quando vai alimentar o filhote, ele vomita a comida na boca do filhote? Onde é que estava aquela comida que a passarinha tá passando para o filhote? Estava guardada lá dentro do papo. Muito interessante, né, turma? Os pombos, turma, o papo dos pombos, a ave pombo, produz uma substância que alimenta o filhote. Olha que interessante. É muita adaptação. É muita vontade de sobreviver nesse planeta, não é não, gente? Respeitem as aves. Não desperdicem carne de frango, turma, porque são aves que estão sendo mortas. Alimente-se só da quantidade que você consegue comer, né? Bom, o papo, então, ele guarda, armazena o alimento e amolece. E a moela, né, turma? Tem gente que tem horror de moela, acha que fede, acha feio. A moela, ela é, na verdade, o estômago da ave. É o estômago mecânico. Por que mecânico? Porque a moela, gente, olha pra minha mão aqui agora, ó. Imagine que minha mão é a moela. A moela faz isso, ó. Ela faz esse movimento. E quando a moela fica se contraindo assim, o alimento que está dentro dela vai sendo triturado. Então, a moela tem função de triturar os alimentos. E assim, a digestão ela fica facilitada, porque o alimento já vai estar pequeno. E a moela, ela faz a função dos dentes. Como as aves não têm dentes, os dentes trituram, quebram os alimentos em pedaços menores. Como as aves não têm dentes, essa função ficou por conta da moela, que é esse estômago mecânico que elas possuem. Mais uma observação, turma, olha. Podem ser encontradas pedras dentro da moela. Sim, pedras. Quem aí já viu na roça? Hoje é menos comum, mas na minha infância, né, quando eu fui criança, só existia frango caipira, não existia frango vendido em mercado, não. E aí a minha mãe e a minha avó limpavam o frango e eu ficava lá de butuca querendo
ver, né? Pôr a mão não queria não, porque eu tinha nojo, mas eu ficava lá olhando. E quando a minha mãe abria a moela, cortava, além de ter a comida lá dentro toda triturada, às vezes tinha umas pedrinhas, uns grãos de areia. E aí eu achava tão engraçado porque a galinha come pedra. E na hora em que ela come essas pedras e essas areias, e a moela faz esse movimento aqui, ó, a pedra que tá lá dentro vai ajudando também a quebrar o alimento e facilitar a digestão. Então, olha, mais uma adaptação. Ai, gente, eu fico maravilhada, sabe? Cada estrutura tem um porquê, tem a sua função e faz o animal ficar em equilíbrio, ficar vivo. Eu acho muito interessante. E elas também têm no sistema digestório uma estrutura chamada cloaca. Cloaca. A cloaca, gente, ela é uma estrutura por onde sai as fezes, o xixi, que é a urina, e os ovos. Então, perceba o seguinte: nós, seres humanos, nós temos o ânus, por onde saem as nossas fezes, né? E nós temos a uretra, que é por onde sai o nosso xixi. Então, nós temos duas estruturas diferentes. Uma para sair o cocô, que é o ânus, e uma para eliminar o xixi, que é a uretra. As aves não. As aves têm uma estrutura só para tudo. Então, é um buraquinho lá no final dela, no final do intestino dela, chamado cloaca. E por esse buraquinho, por essa estrutura, sai o cocô dela, que geralmente tem uma cor escura, o xixi, que geralmente é branco, e sai os ovos. Por isso que às vezes os ovos eles saem sujos de cocô, porque eles passam pelo mesmo canal de saída, que é chamado de cloaca. A cloaca existe nas aves e também existia nos répteis. Animais que botam ovos têm cloaca. Fica com nojo do ovo não, tá, turminha? É só lavar antes de fritar e tá tudo certo. Lembre-se que pela casca do ovo só passa ar, não passa mais nada. Então o cocô que tá lá na casca não entra em contato com a clara e a gema que estão lá dentro. Certo? E para finalizar, a última adaptação que nós vamos estudar nas aves é o sistema nervoso. Gente, o cérebro das aves é muito mais desenvolvido do que o dos répteis. Então, as aves são mais inteligentes que os répteis. Na biologia e na ciência, a gente entende assim: quanto maior é o cérebro, mais inteligente é o ser. O cérebro das aves, ele é maior do que o cérebro dos répteis. Claro, gente, que é proporcionalmente, né? Quero dizer o seguinte, que se eu pegar uma ave pequenininha e um réptil pequenininho, a ave vai ter o cérebro maior. Agora, se eu comparar uma ave grandona com um réptil também grande, ainda assim o cérebro da ave vai ser maior e mais desenvolvido, com mais ligações entre as células ali. As aves têm uma estrutura lá na cabeça chamada cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio durante o voo. Vocês já viram que a ave tem uma direção, né? Claro que ela enxerga muito bem, mas por que ela não perde o equilíbrio? Ela não voa cambaleando igual bêbado? Por causa do cerebelo que vai ajudar ela a manter essa direção, esse equilíbrio durante o voo. As aves têm ótima visão e ótima audição. Como é que nós podemos comprovar isso? As aves de rapina, que são aquelas aves caçadoras, os gaviões, os carcarás, os condores, eles ficam voando lá em cima. Gente, lá de cima eles enxergam um rato lá no solo. E aí, como é que eles se comportam? Eles enxergam um rato lá de cima, porque eles têm ótima visão. Aí eles fecham as asas, descem igual um torpedo e captura com as patas esse rato e sai voando, né? As aves também têm uma excelente audição, tanto que se eu quiser capturar uma ave, eu tenho que chegar em silêncio, porque ela escuta muito bem. Gente, essa audição é muito importante, porque elas não cantam.
Elas emitem sons, então elas têm que escutar os sons umas das outras. Elas têm ótima audição. E o olfato, gente, é pouco aguçado. O olfato é o órgão pelo qual elas sentem o cheiro, né? São duas entradas que ficam acima do bico. O olfato, ele não é bom, elas não sentem bem o cheiro. Mas não tem problema, porque a visão e a audição são excelentes. Eu quero te mostrar essa figura aqui, ó, da página 44 da sua apostila. É uma ave que caça, né? É um gavião, um falcão, olha. E, gente, olha os olhos, como são perfeitos. Tem excelente visão, tá? Aqui próximo dos olhos tem os canais que eles escutam. Eles não têm orelha como nós temos, é só um buraquinho, né? Por onde o som entra. Eles têm ótima audição e as narinas, olha, esse pontinho e do outro lado do bico também tem um. E aí elas não funcionam bem, assim, elas funcionam, mas não é uma narina eficientemente boa quanto a visão e a audição. Certo? Espero que tenham gostado dessa matéria, de entender um pouco mais sobre as aves. E um abraço e até a próxima aula. Tchau!